Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Provérbios, capítulo 30, versos 32 e 33, que dizem: Se procedeste loucamente, levando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na tua boca. Certamente o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue. Assim, o espremer da ira produz contenda. Que coisa maravilhosa. Queridos, Provérbios 30, produz aqui palavras de um homem sábio, porém humilde, que reconhece as limitações, diante, da sabedoria divina. Não só isso, é interessante entender que esse trecho traz também uma reflexão prática sobre o comportamento humano e as consequências da arrogância, do orgulho e da ira. Ficamos atentos aqui porque é bem interessante. Esses versos, incluem uma série de observações sobre a natureza humana, chamando a atenção para a insensatez e quem age com soberba ou alimenta a contenda. Ele usa também metáforas físicas como espremer do leite ou o espremer do nariz, para ilustrar verdades espirituais e morais. Então, diante dessa verdade, vamos aqui. O verso 32 diz assim: Se procedeste loucamente, elevando-te. A expressão, irmãos, proceder loucamente, ela tem um significado de agir com insensatez, ou seja, sem temor a Deus. É a mesma raiz usada para descrever Nabal, lá em 1 Samuel, verso 25. 1 Samuel 25, aliás. Homem tolo e orgulhoso. Então, quando ele diz proceder localmente, é a mesma coisa de dizer que alguém é insensato e, ao mesmo tempo, é tolo e orgulhoso. Então, o termo elevando-te expressa a exaltação própria, a soberba, atitude que Deus abomina. Quando nós vamos para Provérbios 16, 18, a palavra diz assim: o orgulho procede à destruição ou à ruína, e o espírito altivo procede à queda. Queridos, a instrução, põe a mão na tua boca, é uma metáfora de arrependimento e também de autocontrole. Significa, cale-se antes de errar mais. Reconheça o erro e que isso pode gerar contenda. Então, contenha-se, entendeu? Então, há momentos que tem pessoas que não sabem o quanto estão errando, de que maneira estão errando, e não tem noção de quando deve parar. Então, é preciso ter pessoas, do lado dessas pessoas, ou próximo, para dizer isso para elas, ou então para fazer elas entender dessa maneira. Porque tem gente, de um modo geral, sem noção. Gente sem noção. Gente que não sabe entrar, não sabe sair, não sabe se comportar. Gente que fala demais, gente que fala desnecessariamente, gente que é intrometida, enfim. É gente, é muita tolice. Então devemos estar atentos, quanto a nós, e a esse tipo de pessoas para também direcionar, ok? O verso 33, ele diz: certamente o espremer do leite produz manteiga e o espremer da ira produz contendas. Aqui, querido, existe 3 analogias naturais. Vamos lá. A primeira: o espremer do leite produz manteiga. É o resultado natural da ação física, ok? O espremer do nariz produz sangue, o resultado inevitável do excesso. E por último, o espremer da ira produz contenda, o resultado moral, mas também, gera o quê? Um descontrole emocional. Então, tudo isso vai ter uma reação, porque aqui há uma ideia clara. Assim como certas pressões físicas produzem reações inevitáveis, lembre-se disso, o orgulho e a ira também produzem conflitos inevitáveis. Então, quem alimenta o orgulho, quem alimenta a raiva, está realmente praticando, está espremendo, situações
até que o resultado seja destrutivo. Ou seja, essas pessoas que não têm autocontrole, autodomínio, pessoas que não sabem o limite, ou o tempo, ou o momento das coisas, elas vão sim produzir, sabe, consequências extremas. Então, o terceiro ponto, querido, é interessante nós analisarmos que precisamos aplicar em nossas vidas. Primeiro, o perigo da soberba. A elevação própria é o primeiro passo para a ruína espiritual. Antes da queda, eleva-se o coração do homem. Provérbios 18:12. Ou seja, aqui nós temos um alerta para a necessidade da humildade e o arrependimento imediato. Querido, todo soberbo, ele vai se dar mal um dia. Todo soberbo, mais cedo ou mais tarde, vai se dar mal. E o que tem de gente soberba, gente, é muita gente, viu? Tanto, né, eu estou falando de pessoas principalmente, né, dentro da igreja, pessoas que professam o nome do Senhor Jesus. Independente da posição, independente de cargo, de departamento, sabe? Existe muita gente soberba, muita gente de nariz empinado. Essas pessoas realmente não têm sabedoria e não são sábias. Né? É uma triste realidade. Segundo, o domínio da língua. Põe a mão na boca. Né? Então, aqui, aponta para autocontrole verbal. Muitas contendas começam com palavras, né, precipitadas. Isso é uma verdade. Aprender a calar é sinal de sabedoria. Querido, é uma expressão que diz, tem gente que morre pela boca. É que nem peixe, porque fala demais. Tem gente que fala besteira, fala coisa desnecessária, quer saber de tudo, como já falei, se mete em tudo. É terrível, terrível. Então, tem pessoas que a gente precisa sim colocá-las no lugar delas. Tem pessoas que elas não sabem qual é o lugar delas, então a gente precisa dizer qual é o lugar delas, ok? E tem os omissos também, tem aqueles que falam demais, desnecessariamente, e tem aqueles que não falam nada, se calam, que são omissos, né, que estão dentro, né, do mesmo mal aí. Então, nem 8, nem 80. Equilíbrio, escreva aí. Eu preciso ter equilíbrio verbal, né? Preciso ter equilíbrio com as palavras. Precisa sim, precisamos ter equilíbrio. Falar no tempo certo, da forma correta. Enfim, toda a verdade dita sem amor é uma brutalidade. Lembre-se disso. Escreva aí. Toda verdade dita sem amor é uma brutalidade. As consequências da ira, querido. A ira, querido, aqui, ela é uma força que, quando não dominada, destrói relacionamento, destrói a honra, destrói o bem-estar, destrói o respeito. Né? E é interessante que Efésios 4:26, Paulo aconselha: irai-vos e não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Na verdade, aqui o que Paulo está dizendo é que a questão da ira, da raiva, você se resolve aqui, hoje, agora. Não deixa para amanhã, para depois da manhã, 10 dias, 20 dias, um mês, anos. Tem pessoas de anos, anos com ódio, anos revoltadas, anos e anos. Cuidado com isso, perigoso. Isso é veneno para a sua saúde. A raiva, a ira, a revolta, o ressentimento, a falta de perdão é um veneno que goteja dentro de você, ok? E mais cedo ou mais tarde você morre. Então, é melhor o perdão, é melhor a misericórdia, é melhor a sabedoria, é melhor a compreensão, é melhor a paz. A necessidade do arrependimento. Quando o homem reconhece o seu erro, né, então a primeira coisa que ele faz é se arrepender, né, pedir perdão. E aí vai trazer, ele abre aí um caminho para a restauração, um caminho aí para uma reconciliação. E isso é maravilhoso, querido. A humildade, irmãos, é a cura de um coração soberbo. Lembre-se disso. E para fechar, Provérbios 30, versos 32 e 33, é um convite, é um convite à introspecção e à maturidade espiritual. O texto ensina que o orgulho e a ira, eles são forças destrutivas, que quando alimentadas geram consequências inevitáveis, ok? Então lembre-se disso, irmãos, lembre-se disso.
Assim como o leite que é espremido vira manteiga, ou o nariz que é espremido vira sangue, lembre-se disso, né? Aquele que age com ira, aquele que age com soberba, aquele que age, né, de forma equivocada, errada, enganosa, cheia de raiva, cheia de revolta, vai trazer destruição para si. Irmãos, a sabedoria está, sabe, quando nós reconhecemos o erro, quando nós aprendemos a calar a boca, quando nós sabemos o momento de deixar o Espírito Santo dominar todas as coisas, até as emoções. A verdadeira grandeza, querido, não está em se exaltar, se apresentar, querer ser visto, mas acima de tudo em ser humilde. Não só diante de Deus, diante dos homens também. Lembre-se disso. Quero orar, abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, do poder do Espírito Santo, quero declarar a graça do Senhor. Quero declarar a bênção do Senhor sobre você. Deus, que esta palavra gere em nós, Senhor, sabedoria, arrependimento, humildade, mas também transformação. Que a mão do Senhor seja sobre nós, nos guardando e nos livrando de todo mal. E que possamos desfrutar da bondade do Senhor, em nome de Jesus. Repreende, Senhor, toda ira, toda raiva, toda revolta, toda angústia, toda tristeza, todo ressentimento. Corações sejam purificados, corações sejam limpos, corações sejam transformados em nome de Jesus. Que haja uma mudança, uma metanoia, uma transformação. Deus, um milagre, Pai, em nome de Jesus. E toda amargura seja arrancada do teu coração, da tua mente, do teu corpo, em nome de Jesus, e haja paz, e haja humildade, e haja transformação, e haja restauração. Em nome de Jesus, seja restaurado, restituído, seja transformado pelo poder de Deus e pelo poder da oração. Eu te abençoo em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você, e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, um abraço e a paz.